Naquela manhã, os moradores de Dois Vizinhos receberiam uma mensagem da Defesa Civil. Um simples aviso, curto e direto. Mas havia um problema. Já era tarde demais. Nada do que fizessem poderiam impedir o que estava prestes a acontecer, sem prazo, sem respostas e sem imaginar a dimensão da ameaça que se aproximava. Os duvizinhenses estavam prestes a enfrentar um dos momentos mais marcantes de suas vidas. O Rio Girau-Alto é um dos principais cursos de água do município de Dois Vizinhos e integra a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Localizado em parte no perímetro urbano, é considerado o principal manancial de abastecimento público da cidade, fornecendo água para grande parte da população. Além de sua importância para o abastecimento, o rio possui relevância histórica e ambiental, estando diretamente ligado ao desenvolvimento do município e à preservação dos recursos hídricos da região. Localizada no sudoeste do Paraná, a cidade de Dois Vizinhos encontra-se em uma região marcada pelo clima subtropical úmido, onde a chuva é uma presença constante e se distribui ao longo de todos os meses do ano. Não existe estação seca. Em nenhum período as precipitações ficam abaixo dos 60 milímetros mensais. Durante décadas, essa característica foi vista apenas como parte da identidade local, mas parece que algo mudou. Nos últimos anos, um fenômeno que antes surgia de forma ocasional passou a assombrar a rotina dos moradores. As chuvas tornaram-se mais intensas, os rios mais imprevisíveis e as suas ruas mais vulneráveis. O que antes era tratado como um evento raro agora se repete com frequência alarmante. As enchentes deixaram de ser exceção para se tornarem uma ameaça constante. A cada novo temporal, cresce a tensão. Moradores observam o céu, acompanham o nível dos rios e aguardam apreensivos os próximos capítulos de uma história que parece se repetir. Em Dois Vizinhos, a água que sempre foi fonte de vida e desenvolvimento passou também a representar um dos maiores desafios enfrentados pela população. Outubro de 2023 entrou para a história como um dos meses mais chuvosos já registrados no Paraná. No sudoeste do estado, onde está localizada Dois Vizinhos, o céu despejou mais de 500 milímetros de chuva em apenas 31 dias. Era mais do que o dobro esperado para todo o mês. A cada nova tempestade, o solo absorvia menos água, os rios subiam mais rápido e o que antes era visto como um evento raro começou a se transformar em uma ameaça constante. Nos últimos anos, a cidade de Dois Vizinhos tem enfrentado um cenário cada vez mais preocupante, um aumento significativo no volume e na intensidade das chuvas. O que antes era considerado um fenômeno pontual,
pois se repete com frequência, alterando a rotina da população e trazendo prejuízos principalmente às famílias que vivem próximas aos cursos da água. Entre os casos mais críticos, destaca-se o transbordamento do rio Jirau. Em períodos de chuva intensa e prolongada, o rio não consegue comportar o volume de água e ultrapassa suas margens, invadindo áreas urbanas, ruas são alagadas, residências ficam submersas e muitos moradores perdem móveis, alimentos e, em alguns casos, parte de sua própria história construída ao longo dos anos. Essas enchentes não afetam apenas a infraestrutura, mas também o emocional da população. A cada nova previsão de chuva forte, cresce a insegurança. Famílias se veem obrigadas a deixar suas casas, às pressas, carregando o essencial e buscando abrigo em locais mais seguros. O medo de perder tudo novamente se torna uma constante. Além disso, os impactos se estendem ao meio ambiente e à economia local. O solo encharcado dificulta as atividades agrícolas essenciais para a região, enquanto o escoamento superficial transporta resíduos, contribuindo para o assoreamento dos rios e agravando ainda mais o problema das enchentes. Os alagamentos em Dois Vizinhos não são causados apenas pelo aumento das chuvas intensas. Fatores urbanos também contribuem para agravar o problema, como a presença de pontes mais baixas, a canalização dos rios para a expansão da cidade, o acúmulo de lixo nas margens e bueiros, além da construção de moradias em áreas mais baixas, suscetíveis à inundação. Como consequência, estruturas importantes como a UPA também sofrem com episódios de alagamento. Somado a isso, a ocorrência de eventos de El Niños cada vez mais fortes favorecem períodos de chuvas extremas, aumentando os riscos para a população e para a infraestrutura urbana. Foi um evento atípico. Nós já tivemos outras enchentes em alguns anos, né? Mas essa foi a enchente mais intensa que nós tivemos no município. Tivemos várias pessoas desalojadas, desabrigados, e nós atendemos dentro de uma rede de apoio que nós tínhamos na Defesa Civil e que temos hoje ainda no município de Dois Vizinhos. Nós atendemos esses desalojados e até desabrigados no nosso centro de atenção, que era, então, o Ginásio de Esporte Teodorico Guimarães, onde nós ali fizemos também um centro de arrecadação e distribuição de doações para a população, aquelas pessoas atingidas e também os menos favorecidos na época, né, que estavam ali necessitando de atenção maior do poder público. Eu fui um dos que atenderam as ocorrências de enchente ali naquela data. Eu era o chefe do dia, estava saindo de serviço,
começou a entrar solicitações de pedido de resgate, de pessoas que precisavam sair da sua residência. A água subiu muito rápido, o pessoal acabou não conseguindo sair por conta. Aí a gente deu início aos resgates ali no bairro Sagrada Família. Prioritariamente foi o bairro Sagrada Família o mais atingido, porém teve outras solicitações no interior, próximo à fábrica da Latreille, São Jorge do Oeste também teve uma situação com uma família lá. Então a gente atendeu praticamente toda a cidade e região. No município de Dois Vizinhos nós temos várias áreas que são áreas próximas de rios, que são mais baixas e estão suscetíveis a alagamentos, enchentes, enfim, que atingem as pessoas que estão próximas ali, as residências que estão próximas. E nessa enchente, especificamente, nós tivemos um bairro mais atingido, foi o bairro Sagrada Família. Ali é um lugar baixo, banhado então pelo rio Giral, que deságua no rio Dois Vizinhos, e essa área aí foi muito atingida. Várias famílias ficaram ali desalojadas e algumas até desabrigadas, em função de que a casa foi posteriormente condenada, não tendo condições de moradia. Mas nós tivemos também várias outras regiões que foram atingidas, como comunidades do interior. São Valentim foi uma região também muito atingida, as proximidades ali da empresa Latreille, bairro Latreille, bairro Aparecida ali, também foi muito atingido. As regiões ali próximos de caminhos ali para o Empoçado, também São Francisco do Bandeira, várias pontes que foram derrubadas completamente pelas águas, então, dessa enchente, desse alagamento. Relatando um pouco o que aconteceu há 2 anos atrás, no dia 12 de outubro de 2024, teve uma grande chuva de granizo. Danificou muito as minhas propriedades. Mas o pior foi, no dia 30 de outubro, chovia demais, muita chuva, que houve um alagamento aqui nessa propriedade e em outras aqui no município. Quando eu chego aqui nesse local, estava tudo alagado. Na altura onde nós estamos aqui, nós estaríamos com água até no joelho. Foi uma coisa fora de sério. Passou a noite chovendo, amanheceu chovendo, sem parar. Era uma chuva tranquila, sem muito trovão, mas era chuva sem parar. Coisa que nunca eu vi na vida, nem os vizinhos que aqui, voltando para trás, dá para resgatar a história de 77 anos. Na época do ocorrido, 75 anos, por aí assim, 70, que nunca ninguém tinha visto falar disso. E nem eu vi, e tomara que isso nunca aconteça. Eu tenho um pouco de receio de voltar a acontecer de novo. Estão falando que esse ano é o ano do El Niño, e pode acontecer. Queria eu que não fosse acontecer, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas é uma coisa para se pensar, se organizar, que isso vai acontecer novamente.
Nesse ocorrido de bastante chuva que teve aí um tempo atrás, a agricultura, a avicultura, a pecuária em si também sofreu bastante. As lavouras, mesmo tendo plantação de plantio direto e murundum, nada conseguiu segurar tanta água. A avicultura teve produtor aqui, próximo daqui, ó, que limpou o aviário, levou com tudo, pintinho, a cama, foi perca de 100%. Teve aviário que arrancou inteirinho ali, sim, ó. Eu fui ver. Arrancar o aviário inteiro e ficar só os pés direitos e o silo do lado de fora. Uma coisa assim, ó, queira Deus que nunca mais volte a acontecer. E deveria as autoridades também se preocupar um pouquinho com a agricultura. Tem sido feito alguma coisa na cidade, mas na agricultura estão dando pouca importância. Deveria canalizar um pouco esses lugares de alagamento, porque sofre não apenas o pessoal da cidade, o pessoal do interior sofre porque tudo fica exposto ao tempo. O município de Dois Vizinhos tem feito ali ao longo desses anos e pós esse grande alagamento aí em Dois Vizinhos, algumas ações, principalmente para diminuir o impacto dessas enchentes. Hoje nós estamos aí em dias de fato aí de um El Niño muito intenso, que vai acontecer aí principalmente no nosso hemisfério aí, né, e no sul do Brasil aí com alagamentos que podem acontecer. E o município de Dois Vizinhos fez então aí também em conjunto com a Defesa Civil houve vários investimentos da Defesa Civil no município, como ali o desassoreamento do rio Giral, que ocorreu aí nesse tempo. Também a construção de várias pontes, abrindo ali algumas regiões que eram gargalos de fechamento dessas águas. Então, quando há uma chuva muito intensa, uma milimetragem muito alta, ocorria o estrangulamento em alguns locais. Então, o município fez a abertura desses locais, com construção de pontes, onde eram ali galerias apenas, ou tubulação. Então o município fez ponte, abrindo e também desassoreando o rio nesses pontos, principalmente no bairro Sagrada Família e ali o centro-sul também, que tinha alguns pontos de estrangulamento. Temos algumas ações ainda que têm que ser feitas, e que o município já vem pensando, como a limpeza novamente do rio, e já há uma ação nesse sentido, e ali mais alguns pontos que ocorrem estrangulamento também do rio, para que haja abertura e o fluxo normal dessas águas quando são mais intensas. A gente tem visto bastante obras, de pontes, de aumento de dimensão de galerias, por exemplo, a gente vê que está sendo trabalhado. E da parte do Corpo de Bombeiros também, a gente acabou recebendo barco inflável, colete, bastante material de busca aquática e salvamento, Até porque está previsto um El Niño maior para esse ano, Então o Corpo de Bombeiros está se precavendo nessa área aí. O importante seria a prevenção, Nesse caso, o que minimiza o resultado é a prevenção. Está sendo feito, acho que a prefeitura está se precavendo com obras, com infraestrutura. Bastante advertência também para o pessoal que mora no entorno ali, para prestar atenção aos alertas, para não ser pego de surpresa novamente, porque a gente vê que quando sobe muito rápido, devido aos rios que passam dentro da cidade. Então, embora as obras já tenham sido feitas, mas prestar atenção aos alertas, principalmente da Defesa Civil e do Bombeiro, Queremos evidenciar a grande parceria que há no município de Dois Vizinhos entre Defesa Civil,
o pessoal do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil, também a sociedade organizada de Dois Vizinhos, como Rotary Clube, Rotaract, os clubes de serviço, enfim, e todos fizeram um grande apoio, uma grande corrente de apoio, também a Universidade Federal, a Universidade Tecnológica Federal, que juntamente esteve aí em estudos, mapeamentos dessas áreas de risco, ajudando o município a resolver essas questões ou minimizar os efeitos desses acontecimentos aí meteorológicos no nosso município. A água que sustenta a vida em Dois Vizinhos é a mesma que hoje revela os sinais de um equilíbrio em risco. Entre períodos de seca e chuvas cada vez mais intensas, o clima deixa de ser apenas um fenômeno natural e passa a refletir também as escolhas humanas. O que antes parecia distante, hoje faz parte do cotidiano. Na lavoura, na cidade, dentro das casas e na vida de cada morador. Os eventos extremos não são apenas números ou previsões, são experiências reais que transformam paisagens, rotinas e histórias. Diante disso, resta a pergunta: até que ponto estamos preparados para lidar com essas mudanças? E mais do que isso, o que estamos fazendo para evitá-las ou reduzir seus impactos? Refletir sobre o clima é também refletir sobre nossas ações, sobre como ocupamos o espaço, como cuidamos do solo, da água e da vegetação. O futuro não está apenas nas previsões, ele está sendo construído agora. E a forma como escolhemos agir hoje vai definir o cenário que vemos amanhã.